Eu falei no meu Instagram, falei lá, sexta-feira, que nós retornaríamos com a série O Alicerce. E estou eu aqui para retomar com a série de família. Por que Bispo vai pregar sobre família? Porque é extremamente necessário. Quando eu iniciei a série no finalzinho do ano passado, eu já tinha feito as contas, e tudo aquilo que estava no meu coração não daria tempo de pregar no que nós tínhamos de culto até então. Veio o final de ano, demos uma pausa, e nós estamos agora, no mês de fevereiro, retomando a série O Alicerce, porque tem muita coisa de Deus para você aprender. E eu queria já logo no começo, você que fala assim, não, vai falar de família. Sim, eu vou falar de família. Porque a família é o maior bem que você tem depois da sua salvação. E o maior interessado de nós não pregarmos sobre família é o capiroto, é o Satanás. E ele tem feito uma lambança nas famílias. Então, quanto mais eu vejo o quão destruídas estão as famílias, agora estou falando até de filhos de Deus, nós precisamos pregar, nós precisamos ensinar. E eu sou um eterno inconformado com famílias de crentes que não vivem a plenitude do que Jesus conquistou na Bíblia. Então, para você falar, não, família, não vou ficar um mês sem ir na igreja. Você não entendeu quem é Jesus, você não vem aqui para receber, você é um consumista gospel, você precisa entender que você vem aqui para servir a Jesus, e não importa o que é pregado, aquilo que é pregado vem para alimentar o seu espírito. E amado, aquele que fala, eu já sei de tudo, não sabe de nada, esse é o maior ignorante. Se nós que estudamos a Bíblia, que estamos ensinando, que estamos aqui, conhecemos Jesus a cada dia e uau, as insondáveis riquezas dele são apresentadas a cada vez, você vai dizer que você já sabe de tudo? Eu vou lançar para você a fala do ministro compadre Washington. Sabe de nada, inocente. Você não sabe de nada, você pensa que você sabe. E essa é a diferença do tolo e do sábio. O sábio, ele sabe que ele não sabe de tudo e ele continua aprendendo. O tolo, ele acha que já sabe de tudo e ele não aprende mais nada, sabia? Olha quem está falando assim, Deus quer que você conheça muito a respeito de família. Então, toda a igreja juntos nesse direcionamento. Amém, igreja? Então vamos lá, O Alicerce, e nós vamos estudar a família de Deus. Existe uma grande diferença da família de Deus e da família do mundo. Você precisa entender que a sua família não pode ser nada igual à família do mundo. Ela tem que se diferenciar em tudo. Eu quero começar lendo 1 João 2, verso 15 em diante, que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui a gente podia fechar a Bíblia e falar, acabou. Se tem uma família que ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nessa família. Ele vai continuar, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e da soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Levante uma das suas mãos e diga, que eu e a minha casa possamos fazer a vontade de Deus e não a vontade do mundo. É sobre isso que o Espírito já está dizendo. Curve sua cabeça, nós vamos falar com Jesus nessa hora, amém? Senhor Jesus, nós nos submetemos a Ti em oração mais uma vez. Nós nos rendemos porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso suficiente Salvador. Obrigado, Pai, por todos os motivos de gratidão que nós já trouxemos nessa manhã. Te louvamos com canções, te louvamos com sementes financeiras, te louvamos, Pai, no amor entre os irmãos. E agora, dentro do culto, cabe um momento onde o Senhor nos alimenta, onde o Senhor fala conosco. E nós, como sempre, agora queremos estar com os nossos pensamentos cativos em obediência à Tua voz. Não é o Fernando, mas é o Senhor através de mim, Pai, que vai falar, que vai dar direção. Portanto, que eu diminua e que Tu cresça. Que, Pai, os corações sejam agora terras férteis, para que essa palavra que vem ser semeada, ela possa cair nos corações e produzir frutos a 100 por 1 da semente. Eu oro para que assim seja em nome de Jesus, e aqueles que são famílias benditas de Deus digam amém e amém. Vamos louvar Jesus com nossas palmas. Meus irmãos amados, família bendita, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que estão no meio de um milagre, você diga amém. Eu quero iniciar fazendo, como eu sempre costumo fazer, um paralelo do que nós estamos vivendo na sociedade. O velho pregador dizia, eu já citei isso inúmeras vezes, o bom pastor, ele prega com a Bíblia numa mão e com o jornal na outra mão. Ou seja, nós precisamos ver o que está acontecendo na atualidade e o que o reino anuncia, o que Jesus diz em sua palavra. E quanto mais nós vemos a
o avanço da tecnologia, nós não podemos negar que a tecnologia ela tem avançado de forma sobrenatural. A tecnologia, ela dá passos largos, ela avança. Não só avanços tecnológicos, mas existem avanços hoje chamados culturais, avanços chamados sociais. Quanto mais tudo isso, ou vamos traduzir na sociedade, quanto mais a sociedade ela está avançando nesses aspectos, mais essa sociedade enfrenta uma violação e uma degradação moral nas coisas ligadas à família. Eu queria que você pensasse e colocasse essas lentes que eu estou agora apresentando a você. Quando você olha para o mundo, quando você olha para o avanço tecnológico, a impressão que dá é que quanto mais a coisa cresce, tecnologicamente falando, mais a degradação dos valores, eles também crescem. Mais a imoralidade cresce. Quanto mais a tecnologia avança, a gente pode resumir assim, né? Mais a família retrocede. Alguém concorda comigo? Quanto mais os meios de comunicação, parece que uma coisa está totalmente ligada à outra. Quanto mais as coisas avançam, a tecnologia, as séries, os filmes, Hollywood, mais os valores familiares eles vão retrocedendo. Os papéis familiares eles estão totalmente confusos. Os relacionamentos hoje eles são fluidos, eles são voláteis. O interesse pessoal está acima do respeito pela família. É o que eu disse quinta-feira, não existe temor, não existe mais respeito, não existe mais nada. Os valores eles foram por água abaixo. E o que nós podemos constatar de longe é que as famílias hoje elas vivem cada vez mais distante da vontade de Deus. As famílias estão longe da vontade de Deus para as famílias. O homem está mergulhado num caos profundo. O homem, quando eu digo ser humano, o homem, a mulher, os jovens, a juventude. E nós sabemos que homens e mulheres, eles são diferentes, porque foram criados biologicamente diferentes. Mas os dois são criados à imagem e semelhança de Deus. Os dois são filhos de Deus e isso não vai mudar. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas o que Deus criou não vai mudar. Podem tentar invalidar através de filosofias, mas não conseguem. A verdade, ela é uma só. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e os dois são a sua imagem e semelhança. Então, quando a gente fala de papéis, nós vamos olhar para a família e vamos entender e constatar biblicamente que na família cada um tem uma função. Fala comigo, na família, cada um tem uma função. Fala, cada um tem uma responsabilidade. E essas funções, essas responsabilidades, elas se complementam. Não existe um melhor que o outro, existe o complemento na soberania de Deus, na sabedoria, na ciência perfeita de Deus. E essa foi a forma criada por Deus, para que dê base os fundamentos, para que a sociedade, foi assim durante muito tempo, tivesse uma sociedade crescida nos fundamentos firmes da palavra de Deus, porque fora os fundamentos de Deus existe caos, existe distorção, existe imoralidade, existe pecado. Então nós já entendemos que, nós pregamos muito sobre isso no final do ano passado, nós começamos esta série, nós já entendemos que a família ela é vontade de Deus, e que apesar de todos terem as suas próprias responsabilidades, a responsabilidade, eu posso usar essa expressão, maior, talvez ela seja do homem, como o cabeça do lar. Foi a primeira ordem que Deus deu, lá em Gênesis 2,17, ele diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia, Deus está falando com Adão, ele diz, no dia em que dela comeres, certamente, não está aí, mas você pode ler, tu, Adão, certamente tu morrerás. Então esta ordem veio claramente para o homem. E o fato do homem ter essa maior responsabilidade na família, atenção mulheres, ouça o que eu vou dizer agora, isso não invalida o dever e a responsabilidade das mulheres, ou de qualquer outro membro da família. Eu estou falando aqui para jovens, eu estou falando aqui para senhores, estou falando aqui para famílias. Então, isso não invalida, mas Deus chamou o homem e a ordem foi para ele. Sim, mas não invalida a responsabilidade nos papéis que todos os outros membros da família, eles vão exercer. Ainda em Gênesis, agora no capítulo 3, verso 16, a palavra diz assim, e a mulher disse, olha lá, Deus também deu, aqui na questão da sentença, né? Multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, e em meio a dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Verso 17, e a Adão ele disse, visto que atendeste a voz de tua mulher, eu não vou entrar hoje muito nessas questões específicas de papéis, mas a gente tem vivido um pouco isso hoje, homens que atendem a voz da mulher antes de atender a voz de Deus. Existe sabedoria em ouvir a mulher? É lógico que existe sabedoria em ouvir a mulher, ela é auxiliadora idônea, ela é consoladora, porém, antes de qualquer voz, nós precisamos ouvir a voz de quem? De Deus. Então, ele diz, comeste da árvore que eu te ordenara, não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterá delas o sustento durante os dias de tua vida. Então quero fechar essa introdução dizendo que desde a criação,
Deus na sua soberania, Deus na sua presciência, Deus na sua onipresença, onipotência, Deus no conselho da sua própria vontade, como diz a expressão paulina. Deus, ele criou papéis, Deus estabeleceu, Deus agora vem dar uma sentença por conta do pecado do homem. Isso você conhece desde a escola dominical, desde pequenininho você conhece dos livros de contos bíblicos, você conhece a história da criação. E o primeiro ponto que nós vamos estudar hoje é que uma família de Deus, ela tem que se diferenciar, leia comigo, em tudo, de uma família do mundo. Não tem como você ter uma família de Deus que ela tenha uma aparência, uma imagem parecida com a família do mundo. É impossível, assim deveria ser. A maior diferença, qual que é? É que Cristo, ele reina sobre uma família que é de Deus. E quem reina numa família que é do mundo, igreja? O Satanás, o diabo. Então essa talvez seja a maior diferença. Qual que é a diferença de uma família cristã, crente, uma família que conhece os valores de Deus e vive, para uma família do mundo? Que quem reina sobre as nossas casas deve ser Jesus. E quem vai reinar sobre o mundo, sobre as famílias do mundo, é o diabo. Paulo, quando ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3, ele diz: quero, entretanto, que saibais que ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, esse padrão, ele não existe hoje, cada vez menos vai existir nas famílias do mundo. As famílias do mundo, elas têm levantado bandeiras que vão totalmente contra o que Deus estabeleceu na sua palavra. Ah, bispo, mas é o mundo. Ok, a gente pode até ter essa fala, é o mundo. O problema é que hoje famílias cristãs estão importando o modelo mundano de família para dizer que também são famílias abençoadas, são famílias de Deus. Podem dizer o que for, a gente tem que levantar e falar, não são. Porque se está fora do que Deus estabeleceu, está fora dos princípios de Deus. E Deus é o Criador, nós somos a criatura. Nós não podemos questionar a criação nem a forma com que Deus fez as coisas. Então esse padrão ele só acontece nas famílias do povo de Deus. Uma família mundana não existe cabeça. Numa família mundana não existem responsabilidades claras. Uma família mundana existe qualquer outra filosofia que não seja a verdade bíblica. Por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado e olhar qual o tamanho da brecha que talvez nós estejamos abrindo nas nossas famílias, para que valores deturpados estejam entrando e deturpando os valores bíblicos. Porque tem famílias que falam assim, não, eu vou na igreja. Cara, eu tenho que você entenda isso, em nome de Jesus. O fato de você ir na igreja não te faz ser uma família cristã. O fato de você conhecer a palavra de Deus também não te faz você ser uma família cristã. O diabo conhece a palavra. O que faz? Você viver. Então é aquela velha fala, né? Não é ir à igreja, é ser a igreja. Tem um abismo de diferença entre um e outro. Porque Jesus certamente, ele até falou assim, ministra Silvinha, olha, o joio ele vai crescer no meio do trigo. E nós podemos trazer isso até mesmo para o dia a dia de uma igreja. O joio vai crescer no meio do trigo. Nós não sabemos quem é joio e quem é trigo. Aí fala, nós vamos fazer a colheita. Não. O Senhor da seara é Ele que vai separar. O joio do trigo, os feixes serão amarrados e lançados no inferno. É o que diz do joio. O outro não, vão ser recolhidos do celeiro do Senhor. Agora, nós não podemos então ter como métrica se a pessoa está sentada, ela só está sentada ouvindo um culto. Se eu fosse olhar e ver, nesses últimos 30 anos, quantas pessoas que frequentaram a igreja, mas não eram de Jesus, não tiveram um caráter transformado, não tiveram um bom testemunho, olha, muitas que passaram por aqui. Então, esse padrão, ele vai acontecer aonde? Lá no mundo. Nós não podemos deixar esse padrão entrar na nossa casa. Eu já li 1 Coríntios 2,12? Não, 1 Coríntios 2,12 diz assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Então, quando a gente fala de uma família de Deus, uma família do mundo, nós vamos entender, nós não temos, diga com a sua boca, eu não tenho recebido o Espírito do mundo. E sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, o que você tem recebido não tem nada a ver com as coisas do mundo, e sim com as coisas espirituais. Alguém vai perguntar, bispo, o que é esse espírito do mundo? O espírito do mundo, igreja, ele vem de Satanás. Satanás, existe uma expressão bíblica que diz que ele é o governante, ele é o príncipe da potestade do ar, ele é o príncipe deste mundo. Alguém vai dizer, como é que o Satanás é o príncipe? Porque Deus, na sua soberania, ele permitiu, ele deu certo acesso a Satanás para que ele seja, e eu fosse, o príncipe da potestade do ar. Então ele é o príncipe do mundo. Porém, quem rege as nações é Jesus Cristo, ele está no controle de todas as coisas. E dentro do controle, no controle que está Jesus, ele permitiu que o diabo fosse o príncipe do mundo. Então esse espírito que vem do mundo, desse governante do mundo, é o imperador das trevas. Esse é o espírito oposto ao Espírito Santo de Deus.
No mundo, nós podemos dizer que nós estávamos no império das trevas. Por isso que nós somos resgatados do império das trevas e nós somos transportados para o reino do Filho do amor. Ou seja, nós não temos mais nada que flui do mundo para nós. O que flui para nós agora é algo que vem do Espírito Santo de Deus. Você consegue compreender isso? Diga amém. Então esse espírito do mundo, ele opera onde? Nas famílias do mundo. É um modo de pensar predominante no mundo, que induz as pessoas a terem ações que não vão honrar a Deus e vão honrar o diabo. Então a sua pergunta, eu falava no nosso culto de programar o nosso ano de 2025, do Projeto de Vida Vitoriosa. As suas ações, elas te aproximam às suas metas, aos seus planejamentos, ou elas te afastam disso? Agora a pergunta que eu faço, as suas ações, elas honram a Deus ou as suas ações como família estão honrando ao príncipe do mundo, ao diabo? E aí você precisa olhar e entender o que você tem feito diariamente, para que você possa mudar as suas ações, os seus hábitos, para que isso venha a honrar a Deus unicamente e não ao diabo. Então essa força, ela vai conduzir as famílias do mundo a conflitos, ela vai conduzir as famílias, sabe, para uma vontade fora da vontade de Deus, que é a vontade do diabo. E infelizmente, a maioria dos seres humanos não enxerga que está sob uma influência demoníaca. As pessoas sequer hoje acreditam no diabo, falam, ele é um mito, é um folclore, e a maior sacada do diabo foi fazer com que as pessoas não acreditem na sua real existência. Então muitos não se dão conta que estão debaixo de uma influência demoníaca. Se você for uma pessoa um pouquinho só espiritual, você consegue ver o quanto a cultura, o quanto o entretenimento, enquanto os meios de comunicação, a política, a economia, o quanto a voz do inimigo, ela é impressa através desses meios de comunicação, através da arte. Você não precisa ser muito espiritual hoje para você compreender isso. Antigamente, talvez era um pouco velada a coisa. Hoje, os clipes que são apresentados pelas cantoras, pelos cantores, pelas bandas, eles são verdadeiros rituais demoníacos. Você não precisa, sabe, fazer muita força para enxergar que o mundo das trevas, ele está aí, com toda a porta aberta, e isso está entrando na casa do povo de Deus. Isso está entrando no Spotify dos jovens, está entrando de uma forma, e muitas pessoas não se dão conta. O modelo apresentado nas séries da Netflix, nas séries da Netflix, é um modelo totalmente deturpado de família. Começa lá uma coisa meio inocente, mas na segunda temporada já aparece lá o bichão, aí aquele já tem um outro casamento estranho, já tem isso, já tem aquilo. É tudo errado. E as pessoas vão ver, ou tem uma série que chama Lúcifer, e os crentes assistem, o que a gente vai esperar disso? Pastora Cris, misericórdia. Isso vai entrando, a pessoa não faz mal nenhum, não faz mal nenhum. Depois vem pedir gabinete. Ai, minha família está distorcida, vai pedir para o Lúcifer agora. Oração. Então você está vendo, a gente não pode ser ingênuo. A gente não pode achar que o mundo espiritual, ele é inofensivo. O inimigo está com todos os seus dados apontados para a tua família e para a minha família. Se nós não formos pessoas de sabedoria, nós vamos abrir brechas e depois a gente vai ter que suar para conseguir reverter as coisas. Então, séries como essas, elas são fundamentais para que a gente abra os olhos das pessoas, para que a gente traga conhecimento. E eu, como disse, essas forças, elas estão conduzindo as famílias para esse conflito, para a vontade, fora da vontade de Deus. O espírito do mundo está dominando as famílias do mundo. Alguns aspectos que eu quero que você veja das famílias do mundo, elas vão mostrar sob qual influência elas estão. E eu já disse aqui que é a influência demoníaca. Por exemplo, a maneira como o mundo se diverte. Eu estou hoje fazendo um paralelo, uma família cristã e uma família do mundo. Como a família do mundo se diverte? Você não precisa fazer força para ver. Tem que ter bebida, tem que ter droga, tem que ter música, tem que ter filme, tem que ver novela, tudo sexo explícito, fornicação, imoralidade, brutalidade. Estou falando alguma mentira? É isso que acontece nas festas, é isso que acontece nos happy hours, é isso que acontece. Você vê, festa de criança, que a pessoa serve bebida alcoólica. Como é que pode um negócio desse? Não, festa é do meu filho de 3 anos, mas se não tiver uma cervejinha, bispo... Cara, olha o que você está ensinando dentro da casa. Festa de criança, você vai ver a playlist. Senta na cadeirinha, vai, é funk para criança. Você fala, cara, que maluquice é essa? Vamos cantar o parabéns. Na nossa época, era Xuxa cantando. Tudo bem que é do diabo também, mas era uma coisa um pouco... Vamos apagar a velhinha, vamos cantar parabéns. Hoje vem um funk lá, rebolando, e fala, não, a gente vai cantar parabéns para criança. Cara, eu aprendi dentro de casa, toda festa que a gente fazia, minha mãe chamava o DJ da época, chamava o cara, falava assim, é o seguinte, a gente é crente, me dá a lista de música que você vai tocar aí. Não, isso não toca, isso não toca, isso não toca, isso não toca. Você vai tocar isso aqui, ó, tá? É isso aqui que você pode tocar. Ah, mas vai ser chato, tá bom, a festa é nossa, vai ser chato do nosso jeito. O pai hoje não faz isso, o pai contrata o buffet lá, contrata sei lá que foi, põe um cara lá, louco, aí ele fica tocando as músicas.
Que toca onde? Que toca aí. E a música é uma arma poderosa que o inimigo usa de destruição em massa. Destruição, assim, entra numa frequência demoníaca, você está cantando aquilo, abatido, o ritmo, e aí você acha que não tem... Não. É o que eu falo, vai ficar ouvindo sertanejo, vai trair, vai pegar a mala, vai embora, não sei o quê, depois, meu marido foi embora, bispo. O que você fazia de sexta-feira? Eu ia lá no sertanejo universitário, ralar coxa com ele e ouvir. Pô, você ficou cantando, o que sai da tua boca é a vida, o bem e a morte, não é o que diz Salomão? Então você vê, a coisa às vezes é muito sutil. Então a maneira como o mundo se diverte, as músicas, tudo, vai incitar sexo ilícito, violência, tudo que é mal. Olha o que diz o salmista no 97:10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Tem alguém que ama o Senhor aqui? Então não basta amar o Senhor, tem que detestar o mal, igreja. Se você não detesta o mal, talvez você não ame o Senhor. Porque fica esse crente hoje assim, não posso me posicionar. Você tem que se posicionar, cara. Os mornos estão prontos a ser vomitados da boca do Senhor. Antes você seja frio ou quente, diz a palavra. O profeta Elias, certa vez, o que ele disse? Até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Se você serve Jesus, serve Jesus. Agora, se é o demônio que você vai servir, ele falou, siga Baal. O crente hoje precisa de uma pregação dessa. Cara, você quer vir à igreja e servir Jesus? Então sirva. Agora, você quer servir Baal? Vai lá e serve logo. Porque não basta só amar o Senhor, ele diz, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Fala, eu amo o Senhor. Fala, mas eu também detesto o mal. Então a maneira como o mundo se diverte é uma diferente. Agora, a maneira como o mundo lida com dinheiro e bens materiais. Atenção, igreja de Cristo. A nossa visão financeira não pode ser igual à visão do mundo. A nossa administração financeira, a forma com que a gente lida com bens materiais. O espírito do mundo vai promover o que eu disse na introdução, uma concupiscência dos olhos, incentiva a ganância, o materialismo a qualquer custo. A família do mundo centraliza a vida na busca de prazeres, de confortos mundanos. É o ter. É só o ter, é a busca do ter. É o que eu falava segunda-feira, você precisou ver a mensagem segunda-feira no Projeto de Vida Vitoriosa. A gente fez só metas de ser pessoas melhores, não de ter coisas. Porque se você buscar ser uma pessoa melhor no final de 2025, você vai ter outro patamar. Agora, aquele que só tem meta de comprar, é o ter. Ele talvez esteja com a mente um pouco distorcida do que é reino e do que é império das trevas. Bispo, tem problema então eu trocar o meu carro? Não tem nada problema com isso. O Billy Graham dizia, não tem problema o homem adquirir riqueza, o problema é a riqueza adquirir o homem. Como que você vê essa métrica? Se você só tem um pedido de rica de Papai Noel para Jesus, talvez o seu coração esteja só em ter. Agora, se você focar em ser alguém, você vai se tornar uma pessoa muito melhor, com um caráter mais parecido com o caráter de Cristo. Então, a maneira como o mundo lida com dinheiro e bens materiais não pode ser a forma com que nós vamos lidar com dinheiro e bens materiais. A maneira como as famílias do mundo tratam Deus e os padrões morais de Deus são totalmente diferentes do que o padrão apresentado nas Sagradas Escrituras. Por quê? Porque eles não respeitam Deus, eles não têm temor de Deus, não se submetem aos padrões morais da Bíblia, mostram total rebelião contra a palavra, desprezam a Bíblia, preferem as tradições religiosas e as filosofias humanas. Eu falava, a gente estava lá em Campos do Jordão, passando o dia alguma coisa que a gente estava fazendo lá, comemorando, e aí tem uma igreja católica, tá o povo bebendo na praça, o povo sei o quê, aí o cara passa lá com a caipirinha na mão, mas passou na frente da igreja. Eu falei, queima ele, Jesus. Tropeça nesse paralelepípedo aí. Mas é o espírito do mundo, de religiosidade. Pô, o cara está vivendo a fornicação a céu aberto, mas ele passa ali na frente da igreja, tem uma cruz, tipo, como se isso fosse trazer alguma santidade. Esse é o espírito do mundo. A gente não pode ser religioso, igreja. A gente precisa viver o evangelho de forma verdadeira. Paulo, em 2 Timóteo 4, ele diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão. Deixa eu fazer um anúncio para a igreja, presta atenção no anúncio do seu pastor. Chegamos a esse tempo, igreja de Cristo. Não suportarão a sã doutrina. Vai chegar o tempo, Paulo estava falando, eu estou aqui dizendo, já chegou o tempo. Não suportam a sã doutrina. Eles querem uma experiência gospel, mas eles não querem a sã doutrina. Aí é o que eu falo, vira uma meba gospel, movida a qualquer outra coisa que não seja a sã doutrina. Ah, você vai pregar 1 hora? Ah, é muito tempo para a geração de hoje. Tu que couves a geração de hoje? 1 hora você rodando o feed, você não reclama. Mas 1 hora lendo a palavra, você reclama? Ouvindo a voz de Deus, você reclama? Está vendo como as coisas vão? Não suportam a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como
que sentindo coceira nos ouvidos. Tem gente que entra no culto e fica assim, ó, pega até a tampa da caneta, enfia lá e fica assim, ó. Nossa, uma vez eu estava parado na rua, ele era taxista. Ele enfiou a bica, eu falei, vai sair do outro lado. Cara, parecia aqueles apontador que você vai... Ele foi, coçou, fez uma cara de... Eu falei, Jesus amado. Coceira nos ouvidos. Chegamos nesse tempo. Ele diz no 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se. As pessoas se entregam às fábulas, elas querem uma mensagem que vai afagar o ego delas. Então, a maneira como as famílias do mundo tratam as questões como casamento. Eu preciso que toda a igreja preste atenção agora. A maneira como as famílias do mundo tratam questões como casamento, divórcio, adultério, homossexualidade, prostituição, é uma forma. A maneira como nós, famílias de Deus, tratamos as mesmas questões tem que ser uma forma totalmente diferente. Bispo, essa mensagem é fundamentalista. Eu estou no firme fundamento, algo imutável. Jesus falou que ninguém pode lançar outro fundamento, que ele já foi lançado. Dói o nosso coração pastoral quando você vê crentes querendo ter essa fala mundana, querendo agradar a torcida. Não é bem assim, realmente, né? Os textos foram escritos há 2000 anos atrás. Realmente, a gente não pode condenar o que era homossexualidade na época de Paulo, na época... Tem um louco que fala umas coisas dessas hoje em dia. E as pessoas batem palma e aplaudem. Só os hereges. Cara, a forma com... Deixa eu te contar uma coisa. Você é crente? Você confia na palavra? Você crê na palavra de Deus? Então você não pode aconselhar alguém a se divorciar, cara. Você não pode chegar e falar para alguém fornicar e ficar com o outro. Você precisa entender que isso é contra o que Jesus estabeleceu. Porque a gente tem que evangelizar os evangélicos. Não, mas nesse caso... Não, cara, não tem nesse caso não. Você casou, casamento eterno, é o que diz a palavra de Deus. Ah, mas como é que o cara fez isso? Jesus não ensinou a perdoar? Você não vai ter saída, cara. A Bíblia vai te encurralar num canto que você vai ter que ceder. Não tem como você querer torcer a Bíblia para entrar no teu coração. Torça o teu coração para que a Bíblia caiba lá. Fica tentando, não, a Bíblia tem que... Não, o teu coração tem que ser espremido, rasgado, para que ele venha pensar como a Bíblia pensa. Porque é muito conveniente hoje. Não, bispo, mas no caso é diferente. O alecrim dourado do reino de Deus. Não tem nada diferente no teu caso, não. A palavra é a mesma para todos nós. A régua é a mesma para todos nós. Aí fica importando umas falas do mundo, umas filosofias do mundo, realmente alguma coisa. Então, a maneira como a gente tem que olhar para essas questões tem que ser com uma cosmovisão bíblica. De achos. Pô, eu vejo o crente incentivando o outro a fazer algo fora da Bíblia. Que crente é esse, cara? Não posso. O meu aconselhar, aprendi com meu pai sempre a oração, que o meu aconselhar seja bíblico. Que os meus conselhos sejam os conselhos de Deus. Que a minha fala seja a fala do reino dos céus, de Deus. Cara, eu não posso falar que eu represento uma embaixada, mas querer representar o reino das trevas. Eu sou embaixador do reino, eu sou embaixador dos céus. A minha pátria não é essa. Se você bate no peito e fala, minha pátria é a celestial, então viva de acordo com a pátria celestial. Crente aconselhando outro, divorcia, amiga. Isso é o Satanás falando. Prostituição, enfim. Ensinam que bom é mal e que mal é bom. Está tudo invertido. O profeta Isaías, no capítulo 5, verso 20, ele diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Esse é o espírito do mundo, igreja. E esse espírito ele vai contaminando e vai dominando as famílias de Deus, infelizmente. Isso não pode entrar nas nossas casas. O bom tem que ser bom e o mal tem que ser mal. Então, talvez o homem, o marido, o pai, ele é o principal responsável pela família. E ele deve cuidar, para que esse espírito do mundo não entre na sua casa, não entre entre as portas da sua casa. Quando Deus ele dá ao homem a função de provedor principal, não está falando somente da questão financeira, mas tá bom, você tem que prover materialmente falando. Agora, você tem que prover proteção, você tem que prover livramento, você tem que prover algo espiritual para a sua casa, homem. Sabe, a sua casa tem que estar sob o seu cuidado. O que seus filhos ouvem, onde seus filhos vão. O pai não sabe o filho entrou, está na casa de quem, está na casa do outro. Não sabe, você tem que estar atento a isso. A responsabilidade é nossa. Então o marido ele deve fazer a sua mulher, os seus filhos felizes.
O marido, ele tem essa responsabilidade, deve ser o líder espiritual, aquele que traz o céu para a sua casa, aquele que guarda a sua casa do espírito do mundo. O marido é aquele que guarda a casa do espírito do mundo, igreja. Olha o que diz Gênesis 18, 19. Porque eu escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa. Quem que escolheu a história toda aqui? Foi Deus. Deus falando, eu escolhi para que você, homem, ordene seus filhos, a sua casa, depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então a gente precisa entender que existe uma responsabilidade nossa em casa, gente. A gente não pode viver displicente e depois falar, não, mas eu tô... Cara, poxa, você tem que ensinar para um pai que domingo é dia do Senhor, para o pai, não estou falando para criança, você tem que ensinar para o pai. Como é que um pai ameba desse vai querer criar filhos no Senhor se ele não consegue nem apresentar o filho à igreja, nem trazer o filho à igreja? A gente pergunta aqui quando vai se consagrar a criança, você assume a responsabilidade publicamente de apresentar, de trazer seu filho à casa do Senhor? Aqui na frente de todo mundo? Sim, sim. Cara, você tem que entender que você está se comprometendo com Jesus. Aí some, não traz, não apresenta. Eu já fui um domingo na igreja, não precisa ir todo domingo, isso é muito... Cara, você não entendeu nada, você não entendeu nada. Um domingo é muito para você? Você vai passar a glória inteira? Então muda de rota, prefere ir para o inferno, porque você está indo para um lugar onde você vai passar 24 horas adorando um Deus. Você precisa reprogramar já em vida, fala, não, eu acho que eu prefiro ir lá para o inferno, porque se eu não conseguir um domingo, o domingo, na minha semana, o dia... Olha o que diz a palavra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 2. É uma história, eu vou trazer só um insight. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. O filho do profeta Eli eram filhos do diabo, não se importavam com o Senhor. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizerem na minha morada? E tu, por que honra... Ele está falando com o pai. E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordares dos melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. O profeta Eli está tomando uma chamada aqui, uma puxada de orelha. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Você vê que o Senhor não compactua com nada que seja um espírito contrário ao dele. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Deus tem usado uma fala muito forte conosco nos últimos anos profeticamente, que ele diz assim, alguns homens, como é que é? Deixarei a sua própria sorte. Aos descrentes os deixarei as suas próprias sortes. Cara, é o que Deus está falando aqui, olha, quem me honra será honrado, quem não me honra, você vai ser desmerecido, os que me desprezam vão ser desmerecidos. Então a gente tem que entender, pode parecer um pouco forte, mas amado, e às vezes eu dou umas brincadas, porque, sabe, para você talvez deixar esse conteúdo entrar mais no seu coração, de uma forma mais... Só que é muito forte a questão do temor que eu preguei quinta-feira, da responsabilidade. Nós precisamos ter temor com as coisas de Deus, reverência. Nós pais precisamos ensinar os nossos filhos a terem reverência com o pastor, com os homens de Deus, com a igreja, com as coisas do Senhor. O que a gente vai... Uma geração que não tem temor de nada, não tem respeito de nada. Na minha época, eu falei quinta-feira, a gente tinha uma fala, resistiu o diácono, ele fugirá de vós, porque a gente tinha temor do diácono, cara. O diácono ficava lá atrás, passando aquela coisa. Você vê, nós somos uma igreja bíblica, nós estamos resgatando isso na sociedade, né? Hoje não tem mais diáconos, não tem mais presbíteros, nós estamos aqui para dizer, não, Deus estabeleceu e é assim que vai ser, e ponto final. E a obrigação, a responsabilidade dessas pessoas é manter muitas vezes o zelo da casa de Deus. Mas aí o pai fica, não, falou com o meu filho, chamou a atenção. Pô, cara, se você tivesse ensinado em casa, talvez na igreja não precisava ter chamado a atenção. O problema é que você não ensina em casa. Não, falou com o meu filho. A professora da Kiara, ela é uma bênção, assim, na escola, mas ela ferve. Ela ferve, a Kiara puxou a mãe, assim, ela tem uma personalidade forte. Coleriquinha, desde pequena, assim, a bichinha sai saindo fumaça, assim. É que você vê ela aqui pouquinho na igreja, só correndo aqui. Vai conviver com a bichinha em casa. Mas é uma benção. E aí, estava tendo uns desafios lá na escola, né? Aí a professora veio pisando em ovos, porque teve que aplicar uma disciplina na Kiara.
falou, eu tive que conversar com ela, aconteceu isso, com um amiguinho, tal. Eu só ouvindo assim, eu olhei no olho da professora e falei assim, ela estava quase chorando, a professora. Ai, aconteceu isso, tinha um mal-estar lá. Eu olhei e falei assim, ô Miss Damares, é o seguinte, você tem total liberdade para disciplinar minha filha, para exortar minha filha. Você é autoridade dentro da sala. Se a minha filha fizer qualquer coisa fora dos padrões, das regras, você não precisa me pedir perdão por isso. Ela ficou olhando, é que nem todo pai... Ela começou a chorar na minha frente, desabar de... nem todo pai pensa isso, você sabe como é hoje? Eu falei, eu não quero saber como pensam outros pais. Eu ensino desde casa os meus filhos. O professor dentro da sala é autoridade. Se minha filha vir falar alguma coisa, não, porque aqui ela falou que ia falar que ia sair da escola, e ia chegar em casa, eu falei, que você vai baixar para uma menina de 4 anos, 5 anos? Vai sair da escola, é ruim. Sabe que ela manda o quê em casa? Ai, obrigado, vocês são diferenciados. Né, assim? Mas olha como estão os professores tremendo na base para falar que deram uma disciplina no filho da coisa, do pai, no filho da criança. Sei lá, vocês entenderam? A mulher parecia que ia ter um piripaque. Eu falei, calma, respira. Eu conheço minha filha mais do que você. Vai estar tudo certo. Então, assim, aqui Deus está chamando a atenção. E Deus não está chamando a atenção dos filhos de Eli. Deus está chamando a atenção de Eli. Porque fica assim, né? Não, o pai tinha essa responsabilidade. 1 Coríntios 7,3 diz assim, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, também semelhante à esposa ao seu marido. Amado, veja que aqui Deus está falando, homens, começa com homens sempre. Não adianta fugir, a responsabilidade é nossa. A mulher tem responsabilidade? Tem responsabilidade, mas começa com os homens. E vice-versa aqui, né? Capítulo Efésios agora 5:28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Homens, vocês estão entendendo essa parte? Em nome de Jesus. Tem uma frase assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Quanto mais eu prego, eu falo, mas tem que pregar mais. Eu puxo às vezes forte com os homens, eu falo assim, não, eu vou dar uma segurada. Aí eu vejo uns bananão que eu falo, eu não tenho que... Pastor Cláudio falou comigo ontem, cadê o Tuti? Ele falou, ô vice-prefeito, vai. Eu falei, mais Tuti, eu vou ser preso. Vai vir um conselho tutelar dos homens, sei lá como é que chama isso. Os machos ofendidos, as minorias vão falar, você não pode falar assim com os homens. É por isso que a gente tem um trabalho forte com os homens. Cedros. Falando isso, a gente volta com os cultos esse mês, em nome de Jesus. Então, a responsabilidade e o dever espiritual de levar Jesus para a família, de manter no caminho, isso vai ser do pai. A mãe também, eu vou chegar nas mulheres, calma, estou preparando, calma. Mas nossa, homem, essa responsabilidade. Olha o que diz Josué 24:15. Eu amo essa expressão de Josué. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus. Mais uma vez, um homem de Deus pondo a dicotomia. Vocês querem servir aos deuses dos nossos pais, que estavam além do Eufrates, ou o Deus dos amorreus, dos ímpios, em cuja terra habitais? Aí Josué diz, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Homens, levante as suas mãos e digam isso com fé. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué não mandou um WhatsApp para a esposa para perguntar o que ela achava dessa resposta. Josué não fez nada, ele falou, eu vou servir ao Senhor. Quando você tomar uma decisão no Senhor, homem, entenda, essa decisão é a melhor decisão que você pode tomar. Você não precisa de conselho de ninguém. Josué sabia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, é lógico que a mulher também vai ter suas responsabilidades, que são tão importantes para o andamento e a felicidade da família. Nós já sabemos que a mulher ela é auxiliadora idônea, aquela que ajuda a edificar as famílias, aquela que é a conciliadora, a consoladora. Mas a mulher não é o cabeça. Então, mulheres, deixa o seu marido ser o cabeça em nome de Jesus da sua casa. Bispo, eu sou o pescoço, né? As mulheres do Satanás falam isso. Eu que mexo a cabeça. Deixa o teu marido ser o cabeça da tua casa. Mas se eu não fizer, ele não faz nada. Deixa não fazer então. Deixa o leão, solta o leão atrás do muro, você vai ver se ele não pula o muro. Não, se eu não fizer, se não consegue, deixa de fazer. O problema é que você vai na brecha, você vai lá e fica sempre tomando lugar. Chega no restaurante e fica quieta. Na hora de pagar a conta, não, vai no banheiro. Na hora de pagar a conta, fala, dá licença, eu vou no banheiro. Mas deixa ele lá, vai pro carro, vai embora. O problema é que você levanta, você chama o garçom, você fala, ô grande, você mulher fazendo isso? Não faz isso não, cara. Seja feminina. Deixa o teu marido falar, grande, campeão, gente boa, gente fina. Tá as mulheres lá chamando, pagando garçom, com a criança no colo, passando, é débito ou crédito.
Divide com ele meio a meio. Que divide o que? Dá um tapa nesse cara, pelo amor de Deus. Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa. Mulher, você tem uma sabedoria para edificar a sua casa. O homem é o cabeça, mas a edificadora é você do lar. Essa responsabilidade é sua. Então você vê que não tem melhor e pior. Tem papéis que se complementam. E nessa completude existe a perfeição de Deus, a bênção de Deus. Mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Mulheres, não sejam insensatas. Porque a mulher tem um botãozinho assim. Não falando agora outro botão, tá? Vai pensar que é o botão do joguidão. Que dependendo como tá, ela é uma benção. Mas tem uma hora que o botão tá pro outro lado, sabe? O potenciômetro que, cara, aí ela vai destruir o ar. Então você tem que achar esse lugar de sobriedade. Esse lugar de onde você, sabe, estimular o seu marido, mas sem, sabe, afrontá-lo. Porque não, eu estou estimulando ele, bispo. Mas olha as suas palavras, você está destruindo o seu marido. O seu marido precisa de respeito, ele precisa da sua admiração. É lógico que ele tem que fazer por conquistar. Por isso que não tem assim, não, ela faz, eu faço. Cara, pelo amor de Deus, vocês não estão no jardim de infância. É ela, é eu, é ela, é ficar um acusando o outro. Não tem mais dois no casamento. Vamos lá, marido, não tem mais dois, esposas, não tem mais dois. É uma só carne. Então não tem o meu desejo, a minha vontade, tem a nossa vontade, o nosso desejo, os nossos planos. O problema é que os caras casam para ser dois, não dá certo. Tem que casar para ser um. O plano é o mesmo, o objetivo é o mesmo, o amor é o mesmo, o dinheiro é o mesmo. Aí fica, não, é dela, conta as moedas. Cara, você não está entendendo nada, em nome de Jesus. Essa é a visão que o mundo pensa. Essa é a visão derrotista do mundo. Provérbios 24, 3 e 4. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Mulher, você tem essa sabedoria, essa inteligência para fazer uma casa ser firmada. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Peguem isso e tragam para suas casas, em nome de Jesus. A gente não pode ter um modelo derrotista do mundo nas nossas casas. Meu Deus do céu, quem que faz a hora correr desse jeito? Não é possível. Provérbios 31, 10 diz assim: mulher virtuosa quem achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Entenda algo em nome de Jesus: uma família que está nos firmes fundamentos não tem falta de dinheiro dentro de casa. Porque a mulher não é uma afrontosa que está afrontando o marido, jogando as coisas na cara dele, falando que é um imprestável. Ela, com a sua fala, ela consegue elevar o marido. Não tem falta de ganho. Você é um imprestável, você não faz nada, você trabalha, não sei o quê. Ou que você está declarando dentro da tua casa para o teu marido. Quando o seu coração confia nela, não haverá falta de ganho. Então marido e mulher têm uma missão juntos de serem exemplo para os filhos, de viverem, sabe, o amor mútuo, de compartilharem a palavra, o temor do Senhor, de ensinarem os filhos a amarem, a respeitarem a Deus, a respeitarem a sua palavra. O problema é que você vem para a igreja, talvez traz o menino, mas no carro do caminho você vem falando mal de mim, falando mal da igreja, falando mal do outro, aí o filho está lá falando: meu pai é louco, ele está indo para a igreja, mas fala mal do bispo Fê, mas fala mal do irmão que sentou na mesa. O teu filho, ele está vendo o que você faz. Depois não adianta falar: não, filho, nós somos cristãos, nós somos diferentes. Eu falo: você não, papai, você mente. Porque você vai lá no carro falando mal de todo mundo. Então não é o que você fala, é o que você faz dentro da sua casa que vai trazer exemplo para os seus filhos. Então o espírito do mundo deve ser rechaçado. Isso é o mundo. O mundo vai falar mal um do outro, o mundo vai falar mal das pessoas por trás. Isso é o mundo. Nós não temos o espírito do mundo, isso deve ser rechaçado. O que deve habitar na nossa casa é o Espírito Santo de Deus. Isso deve ser manifestado para influenciar a nossa família, para que a nossa família possa ser influenciada por esse espírito. Todos devem desenvolver a mente de Cristo, como está lá em 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Diga comigo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, então não para de pensar como o diabo pensa. Para de importar um modelo demoníaco para a tua casa e começa a trazer um modelo do Espírito para a tua casa. Você tem a mente de Cristo. Então a nossa atitude mental tem que ser a mesma atitude que Jesus Cristo teve. Nós temos que conhecer o seu modo de pensar, o seu modo de agir e viver. O problema é falar: eu sou cristão, então viva de acordo com o que você proclama. 1 Pedro 2,21 diz assim: porque para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir. Olha lá, seguir os seus passos. Então se Jesus é o nosso exemplo, nós temos que seguir os seus passos. E para a gente proteger então, de forma bem prática, para a gente ir para o final que eu vou ter que terminar. Como que eu protejo, bispo Fê, a minha família do mundo? Anota aí: conheça bem a Bíblia. Primeira coisa que tem que fazer. Porque se você não conhecer a Bíblia, você vai estar vivendo de acordo com qualquer outra filosofia que não seja bíblica. Então, para proteger a sua família das coisas de fora, você tem que conhecer bem a Bíblia. Resistir aos ataques e às mentiras de Satanás, confessando com fé a palavra de Deus. O que sai da sua boca? Palavras de vida ou palavras de maldição? Você edifica o seu casamento ou você acaba com o teu casamento? Bispo, mas não é isso. Então comece a viver por fé. Comece a declarar. Comece a dizer todos os dias que a sua esposa é maravilhosa, que ela é linda, que ela é cheirosa. Minha esposa tem bafo, compra uma Colgate lá, põe na coisa dela, fala, dá uma...
Mas você fica declarando, só coisa derrotista. Aí depois, minha esposa, começa a declarar, minha esposa é uma princesa, minha esposa é uma joia rara, minha esposa é uma bênção, e vice-versa. O que tem saído da sua boca? Alimente todos os dias a sua mente e a mente da sua família com a palavra de Deus. Se você quer que a palavra seja algo que vai ser vivido na sua vida, na sua casa, no seu dia a dia, então por que você não alimenta a sua família com a palavra de Deus? Que incoerência é essa? Você alimenta com a novela, alimenta com Netflix, alimenta com qualquer outra coisa, mas não alimenta com a palavra? Encontre tempo para ler a Bíblia com sua família. Isso aí isso aqui é o básico, isso aqui é o crente mediano, isso aqui é o medíocre. Se você não consegue fazer isso, querido, vai ser difícil você construir uma família com os firmes fundamentos e a alegria e a plenitude do reino. Converse com a sua família sobre diversos assuntos à luz da Bíblia. Compare os valores do mundo. Você tem que ter isso. Pai, puxa atenção. Você está vendo como o seu amiguinho fez isso? Está vendo como ele fez aquilo? Aí você vai aproveitar aquilo para ensinar os valores. Nós não fazemos assim. Por quê? Porque nós somos de Jesus. E nós não fazemos a coisa como o mundo faz. Não, mas todo mundo está fazendo, papai. Todo mundo está mentindo. Todo mundo falou que vai fazer não sei o quê. Não. Você não vai fazer. Você é diferenciado porque você é de Jesus. É nessas pequenas coisas. E tem que ter o assunto. A régua tem que ser a Bíblia. O filtro tem que ser a Bíblia. Sexto, resista ao espírito do mundo. Não faça concessões ao diabo. Por mais que muitas vezes você vai ter uma inclinação para falar, não, eu vou abrir uma concessãozinha aqui. Não faça isso. Isso vai ser destrutivo, vai ser nocivo para a sua família. Então não abra mão desses valores, porque a sociedade mundana, ela está aí destruída para tentar destruir os valores de Deus e as famílias de Deus. Segundo ponto de hoje, para a gente ir para o final aqui. A responsabilidade de praticar a palavra e fortalecer a instituição da família é de quem, igreja? Porque o povo fala, não, eu vou jogar para o pastor. Não, a minha responsabilidade é pastorear, é pregar, é ensinar você. Paulo falou, né? Eu lancei os firmes fundamentos. Veja cada um como edifica. Então, a responsabilidade é sua. Então, Deus quis que desde a criação, desde que Ele formou o homem, que Ele formou a família como essa base, Deus deixou isso como um plano divino, como um plano perfeito dEle, espiritual. Isso está na Bíblia. A Bíblia não muda. Deus deixou isso para que nós possamos viver a nossa família de forma abençoada, através dos valores bíblicos. Todos nós vamos ter inúmeros benefícios em formar uma família como Deus determina. Eu vou repetir, todos nós viveremos e teremos inúmeros benefícios quando nós formarmos uma família como Deus determina. Você pode achar que não, você pode achar que tem um jeito melhor, não tem. Para vir para você, não tem. Como que a igreja vai participar disso, Bispo Fê? A igreja local, falando, né, deve estar sempre pronta para ajudar a realização da família, ajudando, dando instrução. Nós temos um ministério de aconselhamento, que nós aconselhamos pessoas, famílias, damos instruções. Façamos cessar toda a destruição familiar que acontece nessa sociedade derrotista e deturpada. A igreja está aqui como voz. O que eu estou pregando hoje é a voz da igreja. Eu podia estar falando, vamos abrir uma concessão, gente. É melhor a gente ficar quieto, não vamos tocar nessas feridas, vamos fazer um pouquinho uma média com o mundo. Não, nós estamos aqui como igreja para pregar o que Deus quer que nós preguemos. Então, para que haja mudança em casa e transformação em uma família, é preciso que primeiro se mude, e aí eu tenho que cair em Romanos 12:2. Como que eu vou mudar a minha... Você precisa mudar primeiro a forma de pensar. Porque eu vou aconselhar você como marido, você como esposa. Eu preciso fazer assim, vamos começar do zero? Vamos. Então, como que nós vamos começar? O chão é a Bíblia. Está aqui, essa é a base. Se não for essa, não tem como a gente construir nada em cima, porque você vai ter outra coisa no teu coração, tua esposa vai ter outra coisa, e eu vou ficar perdendo meu tempo. Então, assim, vocês querem construir na Bíblia? Vocês querem construir na palavra? Então, vamos lá, a gente começa junto, vamos na Bíblia. Como é que eu vou... mas eu achava que isso... Não, você precisa renovar sua mente. Você precisa renovar... Você está pensando como o mundo pensa. Não dá para você construir um casamento nos padrões do mundo. Não dá para você construir um relacionamento no padrão do mundo. Então precisa renovar. Não vos conformeis com este século. Você está conformado com o século, você está conformado com o mundo. Então, se uma pessoa de Deus não pratica a palavra e ela não vive a verdade do evangelho da graça, não vai ter transformação na vida. Consequentemente, não vai ter nada transformado no lar. Então, uma coisa é consequência da outra. Alguns jovens falam muito assim para mim, Bispo Fê, eu olho para a sua família, eu admiro, e você é um exemplo de marido, a sua esposa é um exemplo de esposa, nós queremos construir uma família, e eu vejo isso hoje como uma grande honra de Deus. Só que o que eu sempre digo, eu falo, o Fernando que você conhece hoje não é o Fernando do passado, e a Cindy que você conhece hoje não é a Cindy do passado. Ou seja, nós não éramos assim, nós nos construímos assim. Porque a pessoa acha que é fácil. Do dia para a noite, foi muita treta, foi muita discussão, foi muito acordo, foi muita palavra, foi muita oração, foi muito servir um ao outro, foi muita abdicação das minhas vontades, das vontades dela para nós chegarmos hoje nesse modelo que nós temos. Vocês são perfeitos? É lógico que não, mas eu posso dizer que a minha família é muito feliz e bem sucedida. Eu posso dizer, bato no peito e digo, porque eu sei o que está aí fora.
Eu sei os valores que eu vivo com a minha esposa, eu sei o respeito que eu tenho, o amor que eu sei a mulher que eu tenho que me admira, que me impulsiona e vice-versa, os nossos filhos. Agora, isso é construído com suor, isso é construído com disciplina, porque é difícil educar. O mais fácil é não educar, é deixar o filho fazer o que ele quiser. Mas tem que ir lá, tem que levantar, tem que parar, tem que pegar, tem que pôr de castigo, tem que falar. É difícil. Eu falo, como eu posso ser melhor para você? Fez isso que você faz, não está legal, tá bom. Agora, o marido não consegue chegar para sua esposa e perguntar como eu posso ser um marido melhor para você. Cara, tá tudo errado, você não tem diálogo com a tua esposa, não tem comunicação no teu lar. A sua esposa não consegue falar para você, isso que você faz não me agrada tanto, e vice-versa. Então, parece que eu estou falando uma coisa absurda, que eu estou falando, cara, é conversa. E quando pergunta como eu posso ser um marido melhor, não, mas você também. Não, é ouvir, eu estou só para ouvir. É assim? Isso você não gosta? Poxa, que eu estava abafando aqui, tá bom. E aos poucos eu vou ali, passando em cima da carne, fazendo, não, tem isso aqui, isso ela não gosta, isso aqui. E é isso, um para o outro. Se os dois fizerem isso, vocês vão viver um paraíso. O problema é que você está, é do meu jeito. Não, é do meu jeito. São dois torrão dentro de casa, dois orgulho. Não tem mais dois, é um, casais. Em nome de Jesus, entendam isso. Parece que eu estou pregando uma coisa sobrenatural, mas é o básico. 1 Coríntios 6,20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o nosso corpo, o corpo dos filhos de Deus, das famílias de Deus, tem que glorificar Jesus. Quando nós pensamos em um casamento feliz, em uma família feliz, nós precisamos expurgar todo tipo de pecado. Amém, casais? Não pode ter pecado dentro do casamento, dentro das famílias. Se eu estou falando de um modelo que é diferente do mundo, não posso me habituar com o pecado. Eu sempre falo para os jovens, quando estão namorando, se o pecado é o que sustenta o teu namoro, o que vai sustentar o teu casamento? Então, o que tem que sustentar o nosso casamento, as nossas famílias, tem que ser os princípios bíblicos. Para uma família feliz, então tem que expurgar todo tipo de pecado, porque o pecado, ele vai desvirtuar o homem, ele desvirtua o homem dos caminhos do Senhor, e aí você vai acostumando a vibrar no pecado, a viver no pecado, e aí a conta vai chegar. A conta vai chegar, e quando chega a conta, aí é um Deus nos acuda. Por isso que a gente precisa viver a palavra, viver o que Deus está falando. Romanos 8,7 diz, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então se eu estou na carne, eu estou na inimizade, eu estou contra as coisas de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O seu casamento, a sua família não pode ser uma família carnal, uma família explosiva. Mexeu com a gente é italiano. Não, você é do reino dos céus. Para de ficar trazendo cultura para colocar, justificar o porque vocês são mal educados. Então, educação, respeito. Isso não vai, isso independe de origem, de cultura. Então, só Jesus nos redime dos pecados cometidos, igreja. E uma família fora dos princípios bíblicos, ela não agrada a Deus. Você precisa entender, se estiver fora do que Deus estabeleceu, Deus não está se agradando disso. E nós estamos aqui e fomos chamados para agradar a Deus. Romanos 8,1 diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação é para quem está em Cristo Jesus. Tem alguém em Cristo Jesus? A sua família está em Jesus? Então não tem que ter condenação mais. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós não andamos mais debaixo de maldição e de morte, nós estamos na graça de Deus. Então as nossas famílias não podem operar no pecado. As nossas famílias têm que operar na bênção, na graça, no Espírito e na vida. Segundo aos Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então tudo isso que é individual, quando se fala de família, tem que ser no coletivo numa família, porque nós somos famílias de Deus. Então nós precisamos ter bem claro o seguinte, para eu acabar o culto aqui, para a gente ir para quinta-feira, o que nós temos que ter claro? Quando uma pessoa não vive, quando uma pessoa não vive segundo a vontade e os planos de Deus, segundo a palavra, ela vai sofrer consequências na sua família e no seu casamento. E eu estou aqui como teu pastor falando, viva os princípios de Deus, viva o que Deus está dizendo, porque não tem gabinete pastoral que seja maior do que os princípios de Deus. Às vezes as pessoas, não, vou marcar com o bispo, porque não tem um poder nenhum, cara. Eu vou falar o que eu estou falando aqui, eu vou falar para você em particular. Quando uma pessoa vive segundo a vontade de Deus, os planos de Deus, segundo a palavra, vai ver bênção. Agora, se vive fora, a consequência vai chegar. Então não adianta Deus ouvir falar aqui na igreja, ler a Bíblia, ver claramente definidos os valores, os princípios de Deus no casamento, mas ir para casa e falar, não vou aplicar isso não, porque... Não, aí não tem chave, não tem... Aí, na igreja eu digo amém, em casa eu falo, Deus me livre, está amarrado. Não, se Deus está falando para você, recebe e aplica isso e pratica isso em casa. Porque infelizmente nós temos visto os conceitos do mundo, igreja, sobre casamento, sobre família, entrando nas famílias cristãs. Os conceitos do mundo, eles têm feito morada nos corações dos homens, das mulheres, das crianças, dos jovens, e isso é muito triste, isso é vergonhoso, isso é pecado. Isso traz sofrimento para você, porque quando um casal, uma família está ruim, amado, toda a casa fica desarmoniosa,
Todo mundo fica ruim, todo mundo sofre as consequências. Então é necessário ficar atento às mudanças culturais que o diabo vai, movendo na sociedade. Você precisa ficar atento a isso, porque um valor é tirado, uma coisinha muda, uma fala. Na minha época, você ia preencher um questionário lá e falava assim, sexo. Tinha 2 opções. Hoje, se você falar, que sexo que você vai preso. Não pode falar mais sexo, tem que ser gênero. Aí você vê, é um negocinho que vai mudando e o crente vai absorvendo e vai falando, não posso falar de sexo, porque não sei o quê. Então a gente fica atento às mudanças culturais da sociedade, que a modernidade está trazendo, porque essas mudanças culturais, esses novos conceitos, eles influenciam negativamente as pessoas, vão mudando os conceitos de casamento, de família, aquilo que Deus estabeleceu. E o que nós vamos fazer então com esses novos conceitos, bispo? Porque isso vai continuar crescendo. A pergunta é, o que a gente vai fazer? Como que nós vamos nos posicionar sobre casamento, sobre família? Amado, não tem saída, nós vamos ter que ir firmes e ficar firmes até o final, até que Jesus volte. A gente não vai abrir concessão. Minha mãe dizia, taque-me terra em cima e eu continuarei pregando. Pode falar o que for, a gente vai continuar falando firme nas promessas de Deus, no que Deus falou, sem vacilar, sem olhar para a esquerda, sem olhar para a direita, sem fazer concessões com o pecado. Por quê? Porque o pecado traz contenda. O salário do pecado é a morte. Se você flertar com o pecado, vai trazer morte para a sua vida, para o seu casamento. Então nós devemos nos ajudar como igreja. Eu estou aqui hoje como teu pastor ajudando você. Devemos perseverar, devemos nos proteger do que? Das mentiras dos conceitos. Então, em nome de Jesus, crentes, não fique você aconselhando as pessoas a divorciar. Aconselha a pessoa a ter uma fala, olha, Jesus pode transformar todas as coisas. Eu creio. Eu já vi tantos casamentos que estavam, a gente deu o testemunho ano passado, com um juiz para assinar e tudo foi transformado. Se eu creio que Jesus pode todas as coisas, por que eu vou aconselhar alguém a fazer ao contrário do que Jesus pode fazer? Então nós devemos nos ajudar. Paulo diz aos Gálatas, levai as cargas uns dos outros. Então nós devemos lembrar sempre que, Cristo, Ele foi o nosso substituto. Ele sofreu para que nós não sofrêssemos. Então a nossa fala tem que ser de acordo com a obra da cruz. Eu tomei a ceia, fiz. Amado, mais do que tomar a ceia, viva você o que Jesus fez na ceia. Ratifique isso com as suas atitudes. Isaías 61:9 diz assim, a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem, leia comigo, os reconhecerão como família. Você vai estar passando, vão dizer, ali é uma família bendita do Senhor. Quando você passar por ali vai uma família bendita. Como que vão ver isso? Pela tua postura, pela tua firmeza, pelos valores que você carrega, pelas palavras que saem da tua boca, pelas atitudes que você tem. Isso aqui que eu estou pregando não é balela não, isso aqui é o poder de Deus na sua vida. Quando eu digo, as pessoas olham e falam assim, nossa, vocês estão diferenciados. Por quê? Porque nós construímos a nossa família em base na palavra de Deus, com base na palavra de Deus. Então é direito nosso, como cidadão dos céus, como filhos amados de um Deus que é amor, viver bem em família. Tem gente que fala, não vou viver bem, eu não tenho esse direito. Você tem esse direito. Deus não criou casamento para ser infeliz. Tudo que Deus criou, Ele disse, é bom. E Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Fale eu, minha esposa, que lição. Não, casamento é o falido. Você está dizendo que o que Deus criou é falido? Você está adotando as culturas do mundo? Tudo que Deus criou é bom. Fala com a sua boca, tudo que Deus criou é bom. Fala, casamento é bom. Fala, filhos é bom. Fala, família é bom. Porque o inimigo vai destruindo esse conceito. Aí você começa a olhar para a família como a família. Isso aqui. A tua mente está dentro. Por isso que tem que cair em Romanos 12:2. Renova a tua mente, que você está pensando como o mundo pensa. Você precisa pensar como Deus pensa. Então nós estamos aqui, igreja, estamos sendo edificados no Senhor. Estamos sendo aqui, edificados em Jesus. E quem é edificado em Jesus não se abala. Não estou falando que os dias mal não chegam, mas não se abala, é inabalável. Uma família edificada em Jesus não se abalará. Eu quero terminar com o Salmo 127:1, que diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granejaste. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Deus trabalha por você. Deus vai adiante de ti. Você precisa crer dessa forma. Deus já trabalhou, Deus já foi à frente da sua família. Quando a palavra profética foi lançada, você tem que entender, Deus já foi à frente da minha família. Deus já foi à frente do teu casamento. Você que é casado, você que deseja se casar, você que está num relacionamento, Deus já foi à frente e preparou tudo. Agora viva você e siga os passos dele. Ande de acordo com ele. Sabe, quando a gente prega sobre família, existe um versículo que ele fica no meu coração assim, o tempo inteiro, que é Mateus 7:24. É Sermão do Monte. Talvez seja redundante, mas, cara, Jesus disse, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou
a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, por fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a ruína. Só tem uma forma da sua casa ser destruída: se você não praticar. Porque Jesus coloca os dois na mesma condição. Jesus fala, as circunstâncias vão ser iguais nesse caso. Um ouve e pratica. A única diferença é essa: um ouviu e praticou, o outro ouviu, até ouviu, e não praticou. Então veja que não está em ouvir, está em praticar. Por isso que eu falo, não adianta gritar na igreja amém, mas chegar em casa e falar, não vou fazer dessa forma. Quando Deus prega algo, eu sou assim muito prático. Eu falo, Deus falou, cara, é imediatamente que eu vou praticar. Eu não vou ficar orar, não tem que orar para se testifica a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é soberana, cara. Não, eu vou orar para ver se isso testifica. Não, você está tentando dar uma desculpa, uma história para você não mudar. Então você está passando talvez uma luta no seu casamento, no seu relacionamento. O que você tem que fazer? Tem que fazer assim, eu preciso mudar. Não é a minha esposa precisa mudar, não é você esposa o meu marido, é você precisa mudar. Porque você só tem controle de mudar você, o outro você não tem controle de mudar. Aí fica transferindo, não, quando ele mudar. Não, isso é papo de quinta série. Deus trouxe aqui para você mudar o que tem que ser mudado, com responsabilidade, com seriedade. Se você ama Jesus, você faz isso de coração grato. Por mais que seja desafiador, vencer as suas limitações, vencer os seus gostos, a sua carne, vencer para você servir. Casamento é serviço, servir o outro em amor. Você tem que acordar todo dia falando, estou aqui para servir essa mulher. Ela tem que acordar, estou aqui para servir esse homem. E um vai servir o outro, com o corpo, com a vida financeira, com os sentimentos, com tudo, com as atitudes. O problema é que vocês vivem dois querendo guerra. Minha vontade, a sua vontade. Não tem a sua e a minha, tem a nossa vontade. Quando isso é alinhado, quando os valores, Deus é perfeito, cara. A palavra não volta vazia. O problema é que a gente não quer viver a palavra e quer viver as bênçãos. Para que a bênção se cumpra, eu tenho que honrar os princípios. Então viva os princípios. Chega de ser viver uma tempestade. Não estou falando de uma crise, de algo. Uma vida inteira em pé de guerra. Um casamento infrutífero, uma vida infrutífera. Alguma coisa está errada com você, com todo respeito. É possível você ter uma família feliz. Quando você rechaçar o espírito do mundo. Quando na sua casa as músicas que tocarem, as falas que forem tudo para a glória de Deus. Forem tudo para a glória de Deus. Porque por Ele, para Ele e por meio dEle são todas as coisas. É bonito de falar, né? Mais bonito do que falar é viver isso na nossa vida. Mais bonito que dizer eu sou crente, eu vou na igreja e faço stories no cinema, a minha igreja está lá no cinema. Mais bonito que tudo isso é as pessoas olharem para você e falar, ali vai uma família bendita. Que a sua família tem um modelo não tem um modelo do mundo, que a sua família tenha um modelo do Espírito Santo. Que assim seja, em nome de Jesus, igreja, para a glória de Deus. E os que recebem digam amém e amém. Fica de pé no seu lugar, nós vamos terminar. Senhor Deus, te damos honras e glórias mais uma vez, Jesus. Oh Jesus, a minha oração sincera, Pai, é que meu coração diz isso. Não há novidade, Pai. Não existe uma nova roda, não precisamos inventar nada. O Senhor já estabeleceu. A minha oração pastoral, Jesus, finalizando o culto de hoje, é para que todos nós possamos viver a Tua vontade, Pai. É para que todos nós possamos ser, Jesus, essa igreja. É para que todos nós possamos, Pai, buscar viver o Teu reino. Oh Jesus, a Tua palavra diz que quando colocamos o reino em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Portanto, Jesus, a minha oração é essa, que as famílias coloquem o reino em primeiro lugar, que ninguém coloque a carne em primeiro lugar. Pai, se existe alguma família que o pecado tem sido, Senhor, aquilo que reina, nós oramos agora, não reine o pecado, Jesus, não reine a nossa carne. A Tua palavra diz isso, no nosso corpo mortal. Nós não queremos, Jesus, ver o pecado reinando nos nossos lares. Nós queremos ver, Pai, o Espírito reinando. Nós queremos ver, Pai, a Tua vontade sendo vivida. Oh Jesus, eu mais uma vez me levanto como um eterno inconformado, Jesus, com famílias que estejam destruídas, com famílias que estejam, Pai, vivendo num padrão aquém do qual o Senhor estabeleceu. Jesus, se o Senhor diz que é bom que o homem tenha uma esposa, então é bom, Jesus.
Se o Senhor diz que os filhos, Pai, eles são bênção, então filhos são bênção, Jesus. Nós não queremos começar a distorcer, Pai, por conta dos desafios que estamos passando. Pai, toda voz de divórcio, mais uma vez eu oro que ela caia por terra, Jesus. Oh Pai, divórcio é desistência. Nós não somos os que desistem, nós não somos os que retrocedem, Pai. Em Ti sempre é uma saída. Tu és o Deus de toda esperança, Tu és o Deus de restauração, Tu és o Deus de libertação, Pai. Oh Jesus, em Ti nós temos a resposta, porque Tu és a resposta, Jesus. Portanto, Pai, não há nada que o Teu amor não possa curar, não há nada que o Teu perdão não possa perdoar, não há nada, Senhor, que não esteja debaixo, Pai, coberto pelo Teu perdão. A Tua palavra diz que o Teu amor cobre multidões de pecados, Jesus. Oh Pai, esse é o Teu amor, Jesus. Portanto, tira toda a visão derrotista, tira toda a visão distorcida, Jesus, do coração dos homens, do coração das mulheres, Pai. Eu oro por casamentos felizes, eu oro por casamentos saudáveis, Jesus, para que ninguém fuja da igreja nesse tempo de pregação sobre família. Oh Pai, se o Senhor está dizendo que é tempo de falar sobre família, nós vamos dizer sim, amém, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor sabe o que nós precisamos, o Senhor sabe o que a nossa casa precisa, Jesus. Que nós não sejamos esses falsos sábios, que nós não sejamos, Pai, os tolos, mas que nós sejamos, Pai, pessoas de sabedoria, que ouvem a voz do bom pastor, obedecem a voz do bom pastor e seguem a voz do bom pastor, Jesus. O Senhor disse em Mateus 7, o que ouve e pratica. Eu oro para que a igreja Cristo Vive São Paulo seja uma igreja de pessoas que ouvem e praticam. Tira do nosso meio toda a mentalidade de manutenção, tira do nosso meio toda uma mentalidade, Pai, de religiosidade, Pai, de frequentador de igreja. Nós não queremos, Pai, nós queremos viver aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo, nós queremos participar, nós queremos usufruir, Jesus. Nós queremos ver, Jesus, na nossa vida a manifestação daquilo que o Senhor tem soprado, Jesus. Portanto, fortalece as mãos, fortalece os corações, fortalece, Jesus, as pernas. Oh Pai, se alguém entrou aqui nessa manhã, Jesus, pensando diferente a respeito da sua família, eu declaro agora, é o Senhor que sabe que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, igreja, para nos dar o fim que desejamos. O Senhor é bom, Pai, e nós declaramos a Tua bondade, a Tua fidelidade, a Tua misericórdia se manifestará na nossa casa, Jesus. Nós nos abrimos para viver neste ano, Pai, famílias felizes, famílias gratas, famílias que Te honram, Pai. Nós expurgamos da nossa casa todo tipo de pecado, toda brecha nós fechamos, Jesus. Oh Pai, tudo aquilo que possa estar sendo uma porta para o inferno, nós hoje declaramos não adentrará, Pai. O inferno não adentrará nos nossos lares, Pai. Os valores do inferno não adentrarão, Pai, as portas das nossas casas, Jesus, porque o Senhor coloca anjos ali para nos guardar, Jesus. O Senhor está nos blindando, Jesus. As nossas crianças são Tuas, Pai. As nossas crianças são Tuas, Jesus. Os nossos jovens são Teus, Pai. Os casamentos são Teus. As nossas famílias são Tuas, Jesus. E nós declaramos que reine na nossa casa o amor, que reine na nossa casa o perdão, que reine na nossa casa, Pai, oh Jesus, a benignidade, a bondade, que reine nos lares o domínio próprio, Pai, que o sentimento nas casas seja de amor, oh Pai, de serviço mútuo, porque o Senhor diz, Pai, que o homem e a mulher estão debaixo da mesma graça, os dois herdaram a mesma graça, os dois são Teus filhos, os dois foram criados à Tua imagem e semelhança. Eu declaro famílias do reino, eu declaro, Pai, que toda família mundana hoje, Pai, oh, toda família com um valor fora da palavra, caiu por terra, Jesus, e as nossas casas, Pai, darão testemunho, como diz a Tua palavra, todos quanto nos virem, nos reconhecerão como famílias benditas sobre a terra. Saímos daqui declarando que hoje começa um novo tempo dos lares, saímos daqui dizendo que, Pai, aquilo que era impossível, o Senhor já agiu, o Senhor já foi à frente, inclinou corações, inclinou mentes, quebrou todo orgulho, Jesus, e nós veremos a manifestação da Tua boa, agradável e perfeita vontade em nosso meio. Oramos em o nome santo de Jesus. E aqueles que têm uma família do reino, aqueles que têm uma família onde o Espírito Santo reina e governa, digam amém, amém. Glória a Deus. Estenda sua mão na direção do altar. Eu declaro que a paz de Deus, que excede entendimento, guardará o seu coração, guardará a sua mente, guardará a sua casa, para a honra e para a glória de Jesus. Amanhã nós temos um encontro de oração, Cristo Vive Office, às 20 horas.
esteja presente ou online, e que você possa ter a melhor semana da sua existência. Abrace quem está do seu lado e diga: as nossas famílias pertencem a Jesus. Graça e paz, igreja. Bom domingo a todos. Tchau.